Fala trader, eu sou Israel Wisdey e esse é o pós-pregão Wisdey GPS de hoje. E se você quiser utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos para a tela. Bom, então vamos ver as oportunidades que tivemos aqui no mini índice. Eu estou aqui no Renko 10. Hoje o índice abriu com um gap de baixa. Quando chegou aqui às 9h01, né, fez esse topinho aqui, eu marquei a minha submap. Aqui no Flow, a Power estava na 12. E aí quando voltou aqui na minha submap, para pegar a minha ordem, a Power Line estava aqui na central do Flow. Então o preço pegou a minha ordem aqui e foi lá em cima me stopar. Então esse aqui foi o primeiro stop do dia. Aqui mais à frente a gente teve uma descida de onda, que foi para venda, né? Perceba que aqui a Force Balance acendeu, a Power tocou aqui na zero, então tínhamos aqui as condições para uma entrada, né? E a pressão compradora também estava acesa lá embaixo. Então a gente entrou aqui e pegamos aqui duas frações. Então já descontou o stop lá e já estamos aí com uma fração de lucro, né? Quando chegou aqui, outra divergência no Flow. Fez esse topo aqui. Eu marquei aqui no Flow. E quando chegou aqui na minha submap, né, que eu já tinha marcado aqui, a Powerline estava na 8, né? E aí eu poderia ter feito essa entrada aqui. Eu não fiz, por quê? A Force Balance estava acesa. Nesse momento aqui a Force Balance acendeu. Então eu pensei, vou esperar um pouco mais, que eu quero pegar essa operação um pouco mais em cima. Então de repente ele vai subir um pouquinho aqui mais e eu vou pegar, se o Flow der condições. Na verdade não subiu, né? Desceu, pagou uma fração inclusive, e aí retornou aqui e eu apregoei a minha ordem porque continuava aqui deitada aqui na 8, né? A Power. Então eu peguei aqui e, considerando o contexto, eu saí aqui com duas frações, tá bom? E o contexto foi o seguinte: já há algum tempo o preço não rompia a S1, né? Além disso, estava numa tendência de baixa, né? E eu entrei com a ordem aqui um pouco acima do melhor ponto de venda, né? Estava vermelho aqui, acesa aqui. Então eu acreditei que o preço de fato ia descer suficiente para pagar as nossas duas frações, que era como ele estava fazendo aqui atrás, né? Todos os momentos que ia lá em cima, próxima da S1, ele descia suficiente aqui para pagar duas frações. Então eu apregoei a ordem aqui e peguei duas frações, beleza? 180 pontos. Depois fez outra divergência aqui, também no Flow. Eu apregoei a minha submap aqui e peguei essa ordem exatamente aqui em cima da minha submap. Lá no Flow estava com essa discrepância aqui, né? Um nível acima. Eu entrei aqui e aí peguei somente uma fração nesse caso aqui. Logo aqui após pagar a minha fração já formou outro topinho aqui. Eu já coloquei a minha submap. Marquei aqui também no Flow. E aí o preço retornou aqui para pegar a minha ordem apregoada aqui em cima da minha submap. O Flow estava dando todas as condições e aí eu entrei aqui e peguei novamente duas frações agora. Perceba que nessas entradas em direção à tendência de venda, né, eu pego duas frações porque tem o contexto aqui me dando condições para isso, né, me confirmando isso. Já nessa aqui que eu peguei contra a tendência para compra, eu peguei apenas uma fração, 90 pontos, beleza? E a gente parou o dia por aqui, né? Já está bom. A gente teve aí um stop no início do dia, depois a gente teve mais uma, duas, três operações de 180 pontos e uma operação de 90, que a gente tem um total aqui de 630 pontos, menos o stop lá do início do dia, a gente ficou com lucro de 540 pontos, beleza? Vamos ver então o mini dólar. Bom, mini dólar, estou aqui no Renko 5, foi bem mais tranquilo, né, no mini dólar. A gente fez aqui somente essas 4 operações aqui e já paramos, né, já batemos a nossa meta. Logo no início do dia aqui, eu já marquei essa submap aqui nesse primeiro topo
E aqui o preço foi lá pegar a minha ordem que estava apregoada. Perceba que aqui no Flow estava tendo uma discrepância significativa, né? Olha só, aqui nesse topo estava na 8 e quando chegou aqui na minha submap estava na central. E aí eu apregoei aqui, ainda subiu um pouquinho, né? Fez um box, mas logo desceu e pagou aqui a minha fração. Vamos lá então, aqui a gente teve mais uma divergência no Flow, formou esse topinho aqui. Aqui no Flow estava na 8 novamente. Quando o preço retornou lá, aqui no Flow estava de novo na 0, na central aqui, né? Então eu apregoei a minha ordem aqui. E aí peguei mais uma fração, peguei mais 4 pontos, né? O motivo, o mesmo, né? Não considerei isso aqui como uma tendência clara de venda. Inclusive aqui já estava com o melhor ponto de compra exatamente aqui em cima da MAP 0, né? Então eu não quis pegar aqui duas frações por causa disso, beleza? Aqui embaixo a gente teve uma subida de onda, logo aqui. Perceba que lá no B-Filter as barrinhas estão vermelhas, né? Começaram a ficar vermelhas aqui, saindo de uma acumulação. E aqui no Flow a Stress Line acendeu nessa barra aqui, tá? Então a gente entrou aqui. Essa seta estava aqui embaixo porque a gente estava fazendo uma live. Eu acabei mudando algumas coisas aqui explicando para eles lá. Mas a gente mudou de renco, né? Colocou no renco 3, no renco 4, enfim. E aí algumas coisas foram mudadas de lugar. Mas o sinal deu exatamente nessa barra aqui. Então eu apregoei a minha ordem aqui. Subi um pouquinho o pavio ali. Chegou a passar um calorzinho ali de 3 pontos, né? Mas o preço desceu e pagou aqui as nossas duas frações, tá bom? Então a gente já tem aqui 8 com mais 8, 16 pontos. O que é que eu faço nesse momento? Se eu já tenho 16 pontos e a minha meta são 10 pontos, eu já tenho 6 pontos de bônus, né? Então, se eu parto para outra operação, eu já vou estar utilizando parte do meu bônus, que são 6 pontos, né? Então, eu vou utilizar nessa nova operação aqui o meu bônus, né? Que na verdade o stop vai ficar 4 pontos, não vou usar nem o bônus todo, né? Que são 6 pontos acima da minha meta. Então, deu esse outro sinal aqui. Eu entrei totalmente tranquilo, porque eu só ia estar perdendo se desse stop, só ia perder o meu bônus, né? Parte do meu bônus, mas deu bom. Entrei aqui, o preço subiu, eu não fiz nem questão de sair no 0 a 0 e pagou aqui as minhas duas frações, né? Exatamente aqui nessa barra, com essa subida de onda, beleza? Então essas aí foram as entradas do mini dólar que eu fiz na manhã desta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, beleza? Então quem operou com o ISDA GPS hoje teve essas oportunidades aí no mini índice e também no mini dólar. Então esse foi o pós-pregão ISDA GPS de hoje e agora eu quero saber a sua opinião. Digite nos comentários o que você achou dos sinais de hoje e deixe a sua nota de 0 a 10. E para você utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo. Afinal, quem usa o ISDA GPS não tem estresse, tem resultado.